que é esse aqui. Olha só, eu vou rodar o ano inteiro, vou correr o ano todo aqui. Vejam, observem essa inclinação, tá? Que tem que ser constante. Mas esse planetário já passou por tantas fases na vida dele que eu não duvido que ele saia um pouco dos eixos. E o eclipse? Mas está direitinho, calma. Depois falamos da Lua. Percebeu que o forte desse planetário é que, além de girar e a gente poder ver a rotação, a translação, o eixo aqui da obliquidade é constante. Aquilo lá que leva 15 mil anos, né? Só 15 mil aí ele vai mudar de posição, né? Vai para o contrário, mais 15 mil. Lembra que no tsunami falaram que mexeu até com um pouco com o eixo? Desse eixo. O professor Mariano acho que há um grande exagero, eu também acho. Ah, é? Mas de qualquer maneira se mexeu, a precessão foi assim adiantada ou atrasada, né? De algum modo. Foi algo mais oportuno, então, provavelmente. Naquela época deu tudo mesmo. Como eu falei do peão parando, né, justamente esse eixo ele tem esse movimento, né, ele está realmente alterando. E o que vai criar para nós é justamente a mudança da ordem das estações no período do ano. Vai antecipar algumas estações, tá? Tem algumas fases numa transição aí, você pode... porque na verdade a precessão dos equinócios leva 23 mil anos para fazer o movimento completo, né? Naquele esquema mostrava 30 mil, porque ele estava falando de um outro período, né? Mas é 23 mil anos. Então, no caso, dá 12 mil anos e meio, você está numa posição e vai ter toda essa mudança. E depois, nas posições intermediárias, você tem situações onde, por exemplo, o verão vai estar acontecendo em setembro, né? Você vai ter mudanças menos nítidas, né? Mas uma antecipação das estações. Aqui no caso é mês de março. Março, o hemisfério norte e o hemisfério sul estão sendo bem iluminados nesse esquema, vocês conseguem ver? É equinócio ou solstício? Equinócio, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul estão iluminados igualmente. Equinócio. No caso é março, foi o equinócio que acabou de passar. Seria para o nosso hemisfério de primavera ou de outono? De outono. Que acabou de passar é de outono, tá? Então eu vou fazer um movimento para a situação onde nós estamos agora, que é abril, mais ou menos a gente está nessa posição em termos da órbita. Claro que aqui a órbita é circular, está distorcida. E vamos nesta posição no mês de junho, tá? Então, nessa posição, o que está acontecendo? Não sei se todo mundo consegue ver. Eu vou... Verão no hemisfério norte. Aqui, ó. O hemisfério norte está totalmente iluminado. No polo, se a gente pegar esse pino aqui, né, que representa o eixo de rotação, eu vejo que ele, a ponta dele, né, está totalmente voltada para o Sol. E o que está acontecendo com o pino de baixo? Com o suporte de baixo? Ele está no cone de noite da sombra da Terra. Tá? Então a Terra projeta sombras, né, assim, em forma de cone, de um cone, na forma de um cone, e também tem na forma de um cilindro, tá? Ela vai projetar uma sombra. Essa de forma de cilindro é uma sombra menos forte. Mas no caso aqui, o Polo Sul, ele está dentro das duas sombras, tá? Ele está direto dentro da sombra da Terra, por isso que você fica 24 horas sem ver a luz do Sol, tá? Então essa é a situação única que vai se expressando nos extremos do planeta, no Polo Norte e no Polo Sul, dentro do Círculo Polar. 66 graus e meio norte, 66 graus e meio sul. Nessa latitude e acima dela, você está dentro do Círculo Polar. Tá? E aí você tem todo aquele efeito do sol da meia-noite. Aqui no hemisfério norte, o pessoal está vendo o sol da meia-noite. Meia-noite o sol está lá, não se põe de jeito nenhum. E o pessoal dos pinguins, mas não vê sol nem morto. Vão ficar 3 meses na penumbra da noite. Aí pensa assim, está tudo escuro. O ar está se formando ali, o ar está em movimento. O que vocês acham que acontece com esse ar? Ele fica mais frio ou mais frio? Bem mais frio, né? E aí eles ficam entrando aqui para a nossa latitude e eles vêm com aquele rebaixamento de temperatura. Aí na Terra do Fogo, né, no sul da Argentina e do Chile, temperaturas super baixas. Aí sem falar na Antártica, naquele momento as temperaturas vão ficar muito baixas. Agora eu vou colocar
em setembro, na posição de setembro. E aí eu vou virar para vocês poderem ver tanto o hemisfério norte quanto o sul. Tá? Nossa. Então é um período onde os dois hemisférios estão recebendo energia de uma forma igual. Então você tem uma estação de temperaturas amenas, né, mais intermediárias. No caso vai ser de primavera para o hemisfério sul e de outono para o hemisfério norte, né, que já que a gente saiu do mês de julho. Tá dando para acompanhar? E agora eu vou botar em dezembro. Vamos aqui, dezembro aqui. Verão no hemisfério sul. Olha agora como é que está a situação do urso. Conta para mim se esse urso polar está vendo o sol. Ele está dentro do cone de noite. Tá? Se a Terra girasse em pezinha, não tinha nada disso. Era equinócio direto. Então a gente não ia ter primavera, verão, outono e inverno. Ia ser nos trópicos muito quente e nos polos mais frio. Mas nunca tão frio como é quando você fica na penumbra direto. Tá? O tema aqui de planetário ajuda a gente a perceber essas condições. E os pinguins lá no Polo Sul também. Alegria total. Sol direto. O sol não é de meio-dia, aquele sol acima da nossa cabeça, é sol de 5 horas da tarde. Como a gente viu, né, da transparência, fica girando a sua volta numa altura aí de 5 horas da tarde, sobe, desce, faz aquele movimento, mas não passa daquilo. Né? O meio-dia, 5 horas da tarde. Então, uma bobagem. Mas as temperaturas vão subir, com certeza, diferente de quem fica 24 horas no escuro. Certo? Dúvidas? Nesse esquema aqui a rotação está acelerada, dá para perceber, né? Na verdade ela está lenta para o que a gente está vendo, né? Cada vez que eu giro aqui eu passo uns 10, 15 dias e ela está dando só uma voltinha entre ela. Né? A rotação não é boa, é só mesmo para a translação e para as fases da Lua. É isso aí que eu quero ver se vocês sabem, né? Nós temos um problema nesse modelo. Toda vez que a Lua está nesta posição, ela vai passar por um eclipse. Tá? Então, o eclipse da Lua é quando ela está escurecida pela sombra da Terra. Tá? Então, neste caso aqui é um eclipse. Mas o eclipse da Lua acontece só nessa fase. Que fase a Lua está? Porque se ela tivesse um pouquinho, vou até puxar um pouquinho para cá. Tá? Se você pudesse olhar direitinho, vamos ver se vocês conseguem perceber. A Lua está iluminada parcialmente, está toda iluminada. Parcialmente. Mas na verdade ela deveria estar toda iluminada. Como é que chama a fase de toda iluminada? Cheia. Lua cheia, tá? Tá aqui um problema do modelo. Porque o que acontece? A Lua, nesta posição de quarto, tá? Que a gente vai vendo a Terra, a gente vai ver a parte iluminada e não percebe a parte não iluminada, tá? Então, a parte não iluminada a gente não vê, não tem jeito, não dá pra ver. Então, neste caso aqui, ó, para quem tá da Terra, a Lua aparece uma parte iluminada, então é Lua de quarto. Pode ser quarto crescente ou quarto minguante, tá? Depende se ela tá indo para a Lua cheia, quarto crescente, né? Se for para a Lua nova, se ela está indo para a Lua cheia, então ela ficaria numa posição aqui que ela fica totalmente iluminada, porque a Lua só é iluminada pelo Sol. Não tem jeito. Se você está vendo ela toda cheinha, iluminada, é porque ela está totalmente livre da sombra da Terra e está recebendo luz direto do Sol, tá? Então é Lua cheia. E as de quarto, e esta aqui que sobrou, né? Essa também seria de quarto, né? Quer dizer, ela faz um triângulo Sol, Lua e Terra, se eu for ligar esses pontos, e essa aqui então é Lua Nova. Como que é a Lua Nova no céu pra gente? Como é que é a Lua Nova? Toda escura. É mais escura que a lua cheia, só que não é tão intensa quanto a lua. Isso. A Lua Nova aparece de dia, né? Ah. No comecinho da manhã, ou então ela começa a aparecer
voltada para o Sol. A gente não vai ver essa Lua com nitidez. E a gente quando vê, ela está indo para essa fase. Está indo para essa fase. Às vezes é uma parte da Lua só, né? Ela está indo para essa fase. Quando ela chega nessa posição, o brilho do Sol ofusca a Lua no céu. Então ela está durante o dia, a gente não enxerga. Tá? Porque a gente só vê a face iluminada da Lua quando está voltada para a Terra. Tá? Essa aqui é chamada Lua Nova. Ela está lá, mas a gente não consegue ver nitidamente. Certo? Quando você consegue ver, porque é a parte iluminada. Então ainda não é Lua Nova. Porque quando dá Lua Nova, a gente não vê mesmo. De manhã cedinho, assim, quando ela está indo para a Lua Nova, você vê uma parte iluminada. Aí coisas, né? Parecer, vai diminuindo e depois você não enxerga mais nada. Tudo bem? A Lua, então, ela leva aí 28 dias para fazer a sua rotação, aliás, sua translação em torno da Terra, que na verdade é chamado de revolução, movimento de revolução. E nesses 28 dias ela vai se posicionando com relação ao Sol. E aí tem um lance muito bacana, que é pensar em termos das marés, né? E eu vou aproveitar aqui o planetário justamente para falar das marés. Mas, professora, uma pergunta antes. O eclipse solar entra onde? O eclipse solar entra aqui, ó. Eu já ia esquecendo. Só tem eclipse solar quando a Lua está no meio entre a Terra e o Sol. Tá? E aí, a sombra da Lua vai ser projetada na Terra. Certo? E essa sombra vai escurecer o lugar que está tendo o eclipse solar. Então, o eclipse solar não acontece no planeta todo, só numa certa parte do planeta e durante um certo horário, enquanto a Lua está na frente do Sol e projeta a sua sombra no planeta. E é tão forte que você tem um escurecimento bem sentido. Quando vai chover, né, e começa a entrar cumulonimbus e escurece tudo, então essa é a situação de eclipse solar. Então, o Sol que está sendo escurecido ou escondido, o eclipse quer dizer que alguém está sendo escondido, né? Está sendo escurecido e escondido pela Lua. Okay? Antes era a sombra da Terra que esconde a Lua, e aqui no caso, a Lua, numa parte do planeta, vai esconder o Sol. Você pode ter o eclipse total, o eclipse parcial do Sol, mas o eclipse é justamente a sombra que é projetada no planeta. Aqui já é difícil de mostrar esse modelinho, porque não tem uma sombra bem definida em cima desse... É um local definido ou são aleatórios? Não, é tudo plenamente definido. Você já sabe onde é que vai ter eclipse da Lua, do Sol, tem projeções até 2050. Você sabe o dia, a latitude, porque são movimentos contínuos, né? Então você já pode fazer esse tipo de previsão. Mas não é constante. Isso eu quero dizer, tipo, não é sempre no mesmo lugar. Que Não, ocorre, não é sempre no mesmo lugar, não. Nem a época, nem o tempo. Apesar da Lua aqui estar girando sempre na mesma posição, ela não tem a sua órbita constante, ela varia essa órbita. Que acaba, senão você tinha em toda a Lua cheia ou Lua nova, você ia ter o eclipse. Tá? Então ela tem uma movimentação, uma flutuação com relação à órbita. Em vez de ela estar girando continuamente, ela tem momentos que ela vem mais para próxima do hemisfério norte, outras vezes que ela está um pouco mais próxima do hemisfério sul. E a órbita dela que é assim? A órbita dela que é assim, ela tem uma Isso oscilação. define o tempo do eclipse. Isso define o local e o tempo do eclipse. Com certeza. E também varia porque a órbita da Terra não é constante. Também, né? Quer dizer, você está indo junto com a Lua acompanha a Terra, mas tem as posições diferentes, né? Se é solstício, se é equinócio, se não tem nada a ver com essas datas especiais, mas se você está no verão ou se você está no inverno, né? Isso também altera. Você está mais próximo do Sol, menos próximo do Sol, já que é uma elipse, né? Então você tem pontos que você está mais próximo, mais afastado. Já deu 10h30? Domingo, deixa eu aproveitar aqui para falar das marés, tá bom? Porque esse é um esquema legal para falar de maré. Eu vou falar bem diretamente, eu vou voltar nesse assunto aqui da translação da Terra, das fases
das estações, tudo isso a gente vai ver, eu vou colocar na louça, vou registrar, mas eu gostaria que você já procurasse no material, via internet, né, uma bela ilustração sobre o movimento de translação, lessem a respeito, já fossem registrando, tentando guardar essas datas, porque é de 3 em 3 meses, é super tranquilo, tá bom? Então vocês retomassem essa informação sobre a translação, a obliquidade e a variação das estações do ano. Mas marés é um assunto que a gente vai tratar mais no curso de hidro, mas é legal aproveitar esta situação que o planetário oferece, tá? Bom, não sei se você sabe, mas as marés... Alguém já morou no litoral por algum tempo? Como é que vocês acham que varia as marés? Maré alta, maré baixa, como é que vocês acham que A varia? gravidade da Lua, não é? Sim, mas de quanto em quanto tempo? Como é que é a variação? É diária? Diária, mas de quanto em quanto tempo? 12 horas. 12 horas. 12 horas. 12 não, 6, né? A cada 6 horas tem uma variação de maré. Então, se você está meio-dia agora, está com maré alta, às 6 horas da tarde a maré é baixa. Tá? Depois vai subir de novo, maré alta. Certo? Tá gravando? Sim. Yes. Faço isso. Bom, então a maré ela varia a cada 6 horas. E a ideia é, por que ela varia assim tanto? Porque às vezes a gente tem uma experiência bem restrita em termos de tempo, né? Vai pra praia, chega lá maré alta, ou seja, não tem nem areia para você tomar um sol. Então chega lá, você vê a areia molhada, mas a água está recuada. Você tem uma ideia que você está com uma maré baixa. Então essa flutuação tem a ver com a força de atração e repulsão entre a Lua, a Terra e o Sol. Tá? Quando você tem esse alinhamento, essa conjunção, né, os 3 astros estão na mesma linha, né, você tem uma situação máxima de maré. Então você pode ter aqui então uma maré alta e também uma maré baixa muito forte, tá? Quando é uma conjunção, tanto assim com lua cheia quanto com lua nova, tanto faz, tá? A força existe nas duas situações. É força de atração. No caso aqui, a Lua e o Sol estão do mesmo lado e vão estar puxando, vão atrair a água que está disposta aí no planeta. Nós temos uma parte da superfície do planeta com água e vai mexer também com a atmosfera, viu gente? Porque a atmosfera a gente consegue ver uma relação, mas a atmosfera também é atraída por essa força entre os astros. Ou seja, os astros tendo massa, eles têm força gravitacional. E como força gravitacional, eles vão atrair massas de outros astros próximos dele. E no caso da Terra, vai sendo a Terra vai sendo atraída para o Sol, a Lua também vai sendo atraída, no caso para a Terra. E tem essa força que vai sendo refletida pela água das grandes porções, assim como os oceanos. Mas a gente pega no continente, na linha de litoral, você percebe a variação dessas marés. Se você vai pensar bem, uma força mais importante para as marés é justamente da Lua. Tá? É a Lua que exerce a principal atração para as marés, é que acompanha bem as fases da Lua. A ideia é a seguinte, a Lua atrai a água que está presente, atrai a Terra. E a água, ela é atraída especialmente, ela consegue demonstrar essa força. Aí você pergunta assim, tá, por que a Terra não cai na Lua ou por que na Lua não cai na Terra? Né? Você pensa, como é que é isso? Né? Como é que a Terra então não cai na Lua? Então os pesquisadores consideram que existe, além dessa força de atração, existe uma força de repulsão. Tá? Uma força de repulsão que deixa a Lua em órbita em torno da Terra sem a Lua cair na Terra e nem a Terra em direção à Lua. Existe um equilíbrio entre a força de atração e repulsão dos astros. A mesma coisa é entendida para o Sol e os planetas, com seus satélites naturais girando em torno dele. Então nunca esquecer que existe a força de repulsão e a força de atração. E com isso a gente entende por que tem maré a cada 6 horas. Tá? Então você tem aqui nessa posição, maré alta nesta posição do planeta, maré alta nesta posição do planeta, maré baixa aqui, maré baixa aqui. Ou seja, as marés elas estão centradas nessas duas posições. Tá?
Então, se eu for andando aqui, a cada 6 horas eu tenho uma maré, e a Terra girando, você vai passando por essas situações, tá? Aí dá para entender. E a mesma coisa quando os três estão alinhados com a Lua e o Sol do mesmo lado. A função também é. Então, você vai ter deste lado a maré alta, mas deste outro lado também maré alta, tá? Porque acumula a força de atração deste lado e a de repulsão para o outro lado também. E deste lado e deste outro, maré baixa. Então a maré baixa está sempre na aurora e no crepúsculo? Não, você pode ter, por exemplo, uma lua nova, não necessariamente ser de manhã. Tá? Você pode estar meio-dia, lua nova no céu, a gente não consegue ver. Tá? Não tem a questão do horário, pode variar bem esse horário. Bom? Agora, tem marés que são fracas. Para quem não mora no litoral não sabe muito desse ritual, existem às vezes a maré muito alta, a água vem para cima muito, se recua muito. E tem vezes não, que ela está ali meio bobinha, né? Vem, vai, mas não tem uma maré. Você percebe que tem uma maré alta, uma maré baixa, mas ela não é tão bem definida. Tem uma variação menor de metros. Isso acontece quando a Lua está em quartos, ou quarto minguante ou quarto crescente. Se a força de atração e de repulsão ficam deslocados do eixo onde estaria a Terra. Então a força ela é menor com relação ao que as águas vão se deslocar. Então você vai ter maré alta desse lado, maré alta desse, mas não tão intensa como é quando é lua cheia e quando é lua nova. Quando é lua de quartos, a maré existe, ela acontece, seja alta, seja baixa, mas com uma intensidade menor. Então as marés têm forças diferentes, maré muito forte, maré alta muito forte, maré baixa muito forte. E também tem forças diferentes, menores, com a marés de quarto. E quando você tem maré alta, chove muito forte, tem uma cidade litorânea e a água do rio principal não consegue desembocar nesse mar, porque o mar está com maré alta, você pode ter um evento de enchente nessa cidade, chama maré viva, né? Ou seja, você não consegue desaguar essa água em direção ao oceano, tá bom? Então esse é um elemento importante no caso para a geografia, de explicar algumas inundações que acontecem quando você está em cidades litorâneas, muito impermeabilizadas, como Rio de Janeiro, Santos, isso pode acontecer, tá bom? Até porque a região também, Baixada Litorânea, né, é muito plana, e aí você tem um aumento dos níveis de água bem fortes mesmo, e o rio não consegue desabar no oceano, a gente pode dizer bem assim. Então, para nós, maré alta não faz a menor diferença, que a gente está a 750 metros acima do nível do mar, mas para as cidades litorâneas pode fazer uma bela de uma diferença. Perguntas? Bom, maré não era o nosso assunto, mas deu para entender um pouquinho? Sim. Legal? Força de atração, força de repulsão, maré forte, maré fraca. E agora vocês podem acender a... E alguém tem que ver o horário lá, pô. Já deu o horário?